Cheio pra caramba disso. Amigos e amigas, tem joystick no negócio aqui agora, é chique pra caramba. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva e nos guarde hoje e sempre. Eu nasci no Espírito Santo, uma cidadezinha, eu já falei algumas vezes aqui, Luiz Fernando, é uma cidadezinha, é Rabo de Cavalo. Rabo de cavalo é aquela coisa que só vai para baixo, só cresce para baixo. A Piacá, no sul do Espírito Santo, é igual a rabo de cavalo, só cresce para baixo, né? Hoje acredito que devam ser uns 9.000 habitantes, né? Você também é de uma cidade rabo de cavalo, né, Caio? A Peribé. São aquelas cidades que só vão crescendo para baixo, né? E a gente é oriundo daquele lugar. Apesar, é um rabo de cavalo adorável. Isso eu preciso dizer aos meus irmãos. É um rabo de cavalo muito adorável, onde a gente tem o nosso umbigo enfincado e família e memórias, muitas memórias do nascimento da gente lá. Um dos elementos que nós mais vivemos naquela cidade era a chance de nós podermos conviver com zona rural, porque a Piacá é inserido na zona rural. Fica próximo, para quem não conhece esse nome, fica próximo a Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, fica a 11 quilômetros de Bom Jesus do Norte. Bom Jesus é uma cidade internacional, porque você vai do estado do Rio para o Espírito Santo, atravessando um rio por cima da ponte, graças a Deus não se nada para atravessar, e a gente viveu ali muitos anos e tínhamos uma relação muito legal com zona rural. Eu pesquei muito cachimbau, que era um peixe de beira de rio que dava em loca, as malocas em beira de rio. Então, como é que pescava o cachimbau? Você enfiava a mão no buraco, na beira d'água, e voltava com a espinha do peixe enfiada nas suas costas, e ele ficava pendurado na sua mão se debatendo. Você levava um peixe, uma antitetânica, no hospital para evitar uma coisa complicada, né? Mas isso era feliz, porque fazíamos de novo. Gente, uma época inimaginável, você entrar dentro de um rio com 10 anos de idade, a gente era muito sem juízo, com a família, para pescar com água aqui, e a água passando, né? E a gente vê o quanto isso, de uma certa forma, fez a gente lidar com limites superados, né? Tem criança hoje que não se vê uma galinha viva, que só conhece a galinha de saquinho plástico, foge achando que é um cachorro de bico, e não entende que bicho é aquele, né? Então, ali, nós íamos muito aos sítios, às fazendas, muito casamento, muita fé. Tem um celular pitando, pi, 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 é uma água gotejando, né? A gente vai pedir ao companheiro para desligar, para não perturbar o que está ao lado. E aí a gente, porque se a gente ouve aqui, quem está ao lado está molhado, né, com essa água gotejando. E aí a gente via no sítio, em primeiro lugar, o carro de boi. Eu vi muito carro de boi, Mônica. Carro de boi era um negócio que os bois enormes, um carro de madeira que tinha que ranger, carro de boi bom, range. Ele tem que ranger. Carro de boi que não range não é carro de boi oficial. E os animais enormes, eles tinham um negócio em cima que se enfiava sobre o pescoço dos bois, que era para alinhar o boi, direcionar o boi. Aquilo se chama jugo. Mas, igualmente, nos sítios que íamos, Luiz Fernando, tinham os jugos aonde os animais eram encaixados e posicionados no pescoço para se casquear, para fazer a unha do boi, a unha do jegue, a unha do cavalo, o casqueamento. Se fura, se fere, se inflama, se coloca num jugo, uma peça de madeira, e se imobiliza o animal para se tratar. Vamos mais uma vez pedir que se desliguem,
os celulares, em respeito à casa, em respeito aos espíritos. Se for urgente, atendam suas ligações fora da sala, porque atrapalha, porque perturba, e significa que não está se respeitando o momento da reunião. Peço mais uma vez que se desligue para nós respeitarmos a Assembleia aqui constituída. Então, esse lugar, ele existe para se vacinar o animal, para se ver a bicheira do animal, para se ver o berne do animal, para se ver o berne do animal. Se coloca no jugo para se cuidar. Mas o jugo é algo que limita o bicho. É algo que não oferece liberdade ao bicho. A abordagem que vamos fazer hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E é uma anotação evangélica que o mestre faz uma afirmação, e mais do que uma afirmação, o mestre faz uma instrução. Que instrução é essa? Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele segue usando uma figura, uma imagem de uma coisa que é milenar, porque o jugo é milenar. Ele segue dizendo: apanhe sobre vós, tome sobre vós o meu jugo, aquilo que direciona o boi, aquilo que segura o burro ferido, o cavalo ferido, o jumento ferido, o bicho ferido para ser tratado, para ser casqueado, para ser zelado. Ele diz assim: pega sobre vós o meu jugo, aquilo que te limita, aquilo que te freia, aquilo que não te deixa sair do sofrimento, porque naquele sofrimento, naquela limitação, começará o processo de saúde. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo. Suave é aquilo que te limita, e leve é meu fardo. Vir aqui hoje foi muito difícil, porque estamos vivendo um jugo em casa. Não é um jugão, né? Mas é um jugo. Eu tenho uma mãe idosa, já passou dos 80, e ontem, voltando do supermercado, como ela sempre faz, nas ruas maravilhosas da nossa cidade, a pé, ela escorregou e fraturou o pulso. Aos 83 anos, está na minha casa, e precisará operar depois da manhã. E de imediato, você vê que a vida te coloca, e coloca sobre uma pessoa que você ama, um jugo. E diz assim: agora não é o que você quer, agora é o que precisa ser para que se inicie na sua vida e na vida dos seus que estão ao lado o processo de cura de algo maior do que um pulso. Se limitar. O sonho do homem é ser livre, Ivete. O grande sonho do homem é viver sem jugos, sem nada que te limite, sem nada que te diga. E a gente bate no peito com uma alegria enorme quando diz: eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém me limita, ninguém te constrange, ninguém me diz não faz, ninguém me dá ordem, ninguém. Vem uma volta do Gomes, vou fazer até o merchan do mercado. Vem uma volta do Gomes, do Caiçara, para casa, um escorregão nas nossas maravilhosas ruas e uma fratura de punho. Imediatamente você passa a descobrir
que você não exerce sobre a sua vida o domínio. Começam-se as reflexões, porque começam as minhas reflexões sobre isso. E quando eu vejo aquela pessoa que eu amo profundamente, é a razão dos meus dias, da minha vida, sob um jugo, e eu começo a me ressentir sob o jugo que ela se encontra, de fato eu começo a me perguntar, e isso eu me perguntei hoje, e eu não tenho zero constrangimento e pudor de dividir isso com meus companheiros. Vocês não me conhecem, mas os companheiros que lidam comigo no dia a dia se assustam muito de mim, né? E eu comecei a pensar, coitadinha da minha mãe, olha o jugo que ela enfrenta. De fato, eu comecei a me perguntar se o que me perturbava era o jugo que ela estava, ou era o jugo que a vida me levou para que eu estivesse com ela. Determinada hora eu comecei a me perguntar se eu estava realmente sofrendo porque ela sofria, ou eu estava realmente sofrendo porque eu não conseguia mais, em 24 horas, fazer o que habitualmente eu faço. Ficar com uma pessoa do meu lado, que hoje me perguntou, quando eu vim para cá, que horas eu volto. E eu falei, gente, mas eu já com 55 anos de idade, feitos na última semana, eu já era para estar livre desse negócio. Em determinada hora, então, eu comecei a me perceber um bicho subjugado, escoiciando a ela, como se ela fosse responsável pelo lugar que eu estou. E observando isso, eu comecei a descobrir que talvez a minha grande preocupação não fosse a minha dor, Luiz Fernando, ou melhor, não fosse a dor dela, fosse a minha dor no momento em que eu sou subjugado com. Então você vê muitas pessoas que nestas horas abandonam as suas mães e dizem assim, vou levá-la para aquele lar de idoso, porque lá vai ser bom para ela. E a gente usa esta fala hipócrita simplesmente porque nós não conseguimos dizer, eu não sei lidar com isso. E eu preciso dar à minha consciência libertação, porque afinal eu preciso ganhar dinheiro para mantê-la no lar. Não é de fato o meu caso. Mas e as questões? E as pessoas passam o tempo inteiro, sabe, Carlinhos, se dizendo assim, mas lá vai ser bom para ela, lá ela vai estar amparada, e você vai estar livre. Você vai conseguir continuar fazendo suas viagens de férias, você vai conseguir sair final de semana para tomar o seu chopp, você não vai abrir mão da sua pizza, das 250 confraternizações que estão acontecendo agora. Você não vai, Então nós começamos a construir um diálogo, dizendo que a gente ama, mas não se submete ao jugo que a vida tantas vezes nos coloca. E a gente começa a saltar enlouquecidamente com o jugo sobre nós, porque a gente quer quebrar aquilo, a gente quer romper aquilo, e nós não entendemos que se o Cristo nos coloca este jugo leve, Ele está te dizendo, agora é a hora de eu te tratar, agora é a hora de eu te curar, agora é a hora de eu ver a sua unha inflamada, a sua alma adoecida. Agora é a hora de consolidar laços familiares, que as diferenças de personalidades, mãe e filho, irmão e irmão, que existem e que a vida nunca te aproximou, está me entendendo? Aí você quer quebrar aquilo. E você começa a procurar 1000 meios, não só para que o outro fique legal, mas para que você se livre da luta do outro.
E, de repente, talvez seja essa a grande discussão do jugo leve. Nós ouvimos mães que não se ouvem, porque se as mães se escutassem, elas jamais falariam para um filho que é dependente químico, para um filho de hábitos infelizes: olha o que você está fazendo com a minha vida. Porque eu já escutei centenas de mães, os filhos erram e elas falam: olha o que você faz comigo. Quando, na verdade, por mais que você sofra com o que o seu filho faz, tudo cai sobre ele. Então, no fim, você não quer só que o seu filho não seja hospitalizado em um hospital de dependente químico. Você não quer ter o trabalho e a humilhação de ter que dizer para o seu familiar, para o seu ente querido, para o seu vizinho, que em algum instante, algo não funcionou no meu lar e o meu filho foi arrolado pelo entorpecente. Então, quando uma pessoa fala: você está acabando com a minha vida, você está dizendo que o sofrimento que o outro vive é menor do que o que ele te gera, te causa. E aí você pega o jugo do outro e tenta se libertar daquilo, não porque você quer que o outro fique bom, mas porque você quer se ver livre daquele problema. É a famosa chantagem emocional. Toda pessoa chantagista emocional demonstra um profundo egoísmo. Toda pessoa que precisa submeter o outro, pegar o sofrimento do outro e dizer que a dor que você sente é menor do que aquilo que você me faz, é um olhar profundamente egoísta, aonde eu estou diminuindo o sofrimento alheio e potencializando em mim. E aí vem o divino amigo dizendo assim: quem estiver aflito e sobrecarregado, aceita o jugo. Volte-se a mim, que eu vou te dizer assim: olha, se você aceita a dor que te chega, né, Sônia Vai? Aquela que vem pelas tangentes da vida, aqueles julgos inimagináveis, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, você se aceita isso junto comigo, se você não me tira do seu sofrimento, se você não vira um animal que quer fugir desesperadamente daquele fator de limitação e começa a refletir qual o sentido da dor, a vida se transforma. E ela quase sempre, Reinaldo, é menos pior do que aparece. Nós somos pessoas que passamos uma vergonha enorme diante dos olhos de Jesus. Porque toda vez que o jugo é colocado sobre a gente, e a gente surta, né, Lúcia? Recentemente, um duplo J, né, na Santa Helena, seu esposo, você chega ali: não, eu estou bem, mas a cabeça está assim, né? Estou bem. Aí, de repente, quando sai, encontrei com ele essa semana na Praça Porto Rocha, está bem. Mas o que nós já sofremos com aquilo, o que é difícil entender, que aquilo que ocorre sobre nós, ocorre sobre os olhos divinos, e que se nós estamos acessando os recursos, tive que fazer ontem e hoje um exercício que é dos mais difíceis, principalmente para os filhos meninos, que é entrar com a mãe nua num box para ajudar num banho. Ela constrangidíssima, porque Lúcia sabe de quem se trata, é uma ariana com ascendente em Áries, então é uma bomba nuclear israelense armada para explodir a qualquer momento, né? É uma pessoa de 16 de abril, você conhece quem são os nascidos em 16 de abril, Sônia Vale também é, Vânia, sua irmã, são pessoas prontas para explodir a qualquer instante, pelas tantas horas hoje, com o punho fraturado, com a tala. Ela me diz: cansei da sua casa, quero ir embora
para a minha. E como é que a senhora vai se virar? Eu dou o meu jeito, e dá mesmo. É tão ruim o espírito daquela pessoa que não está tomando remédio para a dor, porque não sente dor, até a dor tem medo dela. Eu falei, mamãe, a senhora está com o braço fraturado, não estou sentindo nada. Acho até que amanhã eu vou pedir para ele para retirar e não vou botar, deixa cicatrizar assim. Eu falei, tá bom, e a mão torta, virada para o lado assim. Falei, eu acho ótimo isso mesmo, deixa assim. Então você começa a perceber que o Cristo, sem vitimização, porque a questão é, não vire vítima, pelo amor de Deus. O jugo cai para qualquer um de nós. E quanto mais você se estribucha para jogar fora a cangalha sobre o seu ombro, sabe o que vai acontecer com você? Gasto de energia. No final, a descoberta é como eu joguei energia fora, né, Sangalo? Ivete Sangalo, nossa amiga artista baiana que vai para o carnaval na Bahia agora. Como eu joguei energia fora que eu não precisava por uma dor hipotética, por algo que não se consolidou. E a mente da gente, ela faz esta luta contra o jugo o tempo inteiro. Por quê? Entre muitos elementos, o orgulho que já falamos, eu não mereço isso. Ou a famosa frase que nunca foi dita por ninguém aqui dentro, mas alguém lá fora falou, que mal eu fiz a Deus para merecer isso, né? A sorte da gente, sabe qual é a sorte da gente, amiga? É que ele não mostra. Você quer saber que mal você fez a Deus? Espera aí um instantinho que eu vou puxar a sua folha. Pega o seu WhatsApp, fora daqui, que eu vou jogar ali, ó, o arquivo PDF espiritual. Quando você vê 6.785 folhas, eu apago. Interesse nenhum em ler. Então a gente não pergunta que mal eu fiz a Deus, porque o jugo, diferente do que a gente imagina, por um motivo muito sério, Lúcia Lage, Olívia Sai Rosane, a gente associa felicidade à funcionalidade. Se funciona, a gente é feliz. Se está bom, eu estou feliz. Né? Se funciona, eu estou feliz da vida. Quando não é funcional, eu fico infeliz. E se não funciona, eu fracassei. Toda vez que não funciona, um homem, quando no ato sexual não consegue fazer a consumação, ele vira um lixo, a maioria deles. Por quê? Eu fracassei. Fracassei ante uma pessoa. E aí a gente vai se humilhando, vai ficando pequenininho, porque o nosso horror é fracassar, porque a gente acha que a gente é mais do que a gente é. Na verdade, há uma ideia que surge com o antropomorfismo, né, essa imagem antropomórfica divina, Deus, o Deus que nós estudamos, principalmente ligado ao catolicismo, era um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus que tem imagem humana. Então nós aprendemos na nossa infância que Deus está sentado num trono de barbas brancas, inerte, né, com um cajado, né, uma coisa assim, e essa imagem antropomórfica. Então o ser humano, por uma associação antropomórfica, ele acha que também ele é Deus. Ele tem essa imagem, ele detém o poder sobre a vida, e ele pode resolver isso. Normalmente pessoas que não conseguem orar, você reza? Eu tenho uma dificuldade de rezar, por quê? Porque oração é submissão. Só sabe rezar quem é submisso. Só sabe rezar quem é humilde. Porque toda vez que você ora, meu amigo, sabe o que acontece com você? Bezerra de Menezes, antes da barba ficar branca, você mesmo. Sabe o que acontece quando a gente ora? Você reconhece que não consegue. Eu não consigo. Então, eu preciso pedir fora. Toda pessoa que não sabe rezar é uma pessoa que acredita que tem todas as resoluções da sua vida na mão. Por isso que é tão difícil rezar. Eu não tenho o hábito de rezar, mas claro, você ganha seu pagamento, você paga suas contas, você tem seu plano de saúde, você tem isso, você tem aquilo, então você tem divinamente uma falsa ideia de domínio sobre sua vida. Mas eu sei que depois da manhã,
Quando mamãe entrar no centro cirúrgico, eu vou dizer, mamãe, a cirurgia é simples. A cirurgia vai ser, ó, estou aqui fora. Eu vou procurar a capela de Santa Isabel, eu vou acender vela, eu vou botar fitinha de Santa Isabel na coisa, eu vou cantar um ponto, para que ponto eu vou cantar, eu vou ler a prece de Cáritas, se alguém quiser lá chegar, a gente vai cantar junto, vai rezar junto. Por quê? Porque é naquela hora que você arrogantemente acha que tudo se resolve com um plano de saúde, com um salário certinho que cai na conta, que você descobre que tem horas que você simplesmente se submete à vontade, cai de joelhos e a bola baixa. E aí você começa a perceber que o jugo é para baixar a bola da gente. E engraçado que o jugo, quase sempre, ele se apresenta no seu ápice. Quando você está no apogeu da vida, não é, Lúcia? Não é? Está trabalhando no banco, não tem um problema. Né, Lúcia? Aposentou, o que aconteceu, Lúcia? Um atrás do outro, carreirinha. Você fala, Senhor, mas eu crente que agora ia aposentar, ia continuar andando. Lúcia é atleta, ela pedala inacreditáveis 100 km por dia quando sai. Eu não entendo isso, mas tem gente que gosta, né? Manda umas fotos, tal do Atalaia. Manda uma fala, Lúcia, como é que sobe aquele morro de bicicleta, né? Né, Lúcia? Mas sobe. Eu subo só com as minhas cinzas. Bota nas bicicletas, as minhas cinzas e leva ela lá para cima. Então, você quase sempre, quando você está no seu apogeu, onde a vida está toda funcionando, e o que você menos lembra é que tem uma regência espiritual que permitiu que você chegasse nesse lugar. Porque uma das grandes ignorâncias humanas é você dizer assim, tudo que eu construí na minha vida, construí com o meu esforço. Mentira. Tudo que você construiu na sua vida, você construiu com o seu esforço e permissão de Deus. Porque se Ele não quiser, o carro te apanha na saída ali e todo o seu esforço vai pelo ralo abaixo. Quando as pessoas começam a funcionar muito bem, a dar tudo muito certo, elas são fabulosas, ouvem elogios. Cara, quando elas viram, então, influencers, tiktokers, quando elas viram coach de sucesso, que tudo vai dando certo, e elas acham que elas têm todas as respostas da vida, a vida fala para elas assim, mas espera aí, agora eu vou te mostrar um canto que você não via. E aí é nessas horas que muita gente se mata, se suicida, simplesmente porque não consegue confrontar uma sociedade que ela vendia todas as saídas, todos os sucessos, e de repente ela desaparece, porque naquele instante, a vida, através das questões espirituais, diz assim, mas eu preciso, não é te humilhar, mas eu preciso agora dizer para você que você está enfermo da alma, e a sua enfermidade da alma significa que você não enxerga a vida além da vida, porque é nisso que Allan Kardec vai falar no segundo item, que é pequenininho. Ele diz assim, todos os sofrimentos, misérias, as decepções, enfermidades físicas, mortes de seres amados, encontram a consolação e a fé no futuro. Na confiança que é a justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, diferente disso, que ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, Cláudia. As aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade, que promete
aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como um dever o amor e a caridade. E aí você chega numa nota que Allan Kardec redige, ele diz no final, aquilo que te limita, aquilo que te deixa o animal ferido, aquilo que te deixa louco, aquilo que te deixa insano, aquilo que você salta igual um boi amarrado, miúra, num jugo, só vai acabar quando você amar e exercer a caridade ante o jugo. Enquanto você não abraçar a dor, não amar a dor, não compreender que ela faz parte da sua lição, seja ela o que for, você vai pular, cansar, vai sair do centro espírita, vai procurar outra religião, vai sair da outra religião, vai procurar outra religião. Quando você cansar de procurar religião, você vai procurar os vícios, a birita, o entorpecente, alguma coisa que te tire o jugo. E nada disso resolve, né, Heloísa? A gente vai passando por essas experiências. E esses julgos profundamente instrutivos, ainda que diante dos nossos olhos representem a perda da liberdade, o cerceamento do ir e vir, uma noite de sono não dormida, ainda que represente lidar com toda a lamentação justa do outro, porque é justa, na sua dor, na sua angústia, no seu medo, no seu temor, ele tem uma função extremamente instrutiva para a nossa vida. Ele funciona como uma dinâmica de nos fazer melhor. Pessoas que fogem do sofrimento, fogem dele aqui e encontram ele ali. Fogem dele ali e encontram ele acolá. Fogem dele acolá e encontram ele acolá. Fogem aqui e encontram ele lá. Porque o sofrimento, ele está em você. É uma questão a ser resolvida dentro de você. E você vai resolver isso aonde você estiver. Uma ocasião, escutamos de um companheiro dizendo numa fala que ouvimos, que um homem que morava na cidade do Rio de Janeiro, um empresário, tinha 8 farmácias, 8 ou 9 farmácias no Rio, no subúrbio carioca. E ele tinha um casal de filhos pequenos. E as farmácias começaram a sofrer assaltos, repetidos assaltos, repetidos assaltos. E ele começou, então, a ter medo dos riscos que aquele assalto implicava para a sua família. Ele, então, falou, olha, o patrimônio que nós já possuímos, vamos vender e vamos comprar uma casinha no interior. E vamos embora para o interior com os nossos recursos, com as nossas crianças, deixá-los livres ali. Ele comprou uma casa, numa cidade do interior, próximo a um rio. E as crianças sempre iam à margem do rio para se banhar. Um dia a água estava um pouco mais alta, um entra, se afoga, o outro entra para retirar e se afoga e morrem os dois. Saíram da violência do Rio de Janeiro para morrer afogado dentro de um rio, na serenidade, na paz e na harmonia. Ele, então, desesperado, enlouquecido, vai procurar o apóstolo espírita Francisco Cândido Xavier, que eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com ele encarnado. Desculpa. 2 vezes, né? Segurei na mãozinha. Peguei aquela mãozinha que psicografou nosso lar, Rosane. Quase que eu roubei um lápis dele. Faltou issozinho aqui. E aí ele vai buscar Chico. A mulher desesperada, o marido enlouquecido. Quando eles chegam em Uberaba, no grupo da prece, enlouquecidos, em desespero, em dor, o casal chega desesperado e começa a chorar e a falar da experiência.
Chico então reage diferente de quem esperava uma lição. Ele começa a chorar com o casal e diz: quanto sofrimento, meu irmão. Eles ficaram preocupados com o Chico, velhinho, chorando. Falaram: não, Chico, calma, vai passar. Não, mas é uma dor muito grande e muito justa. Nós entendemos a sua dor. E aí, depois que ele chorou com o companheiro, os companheiros acalmaram o Chico, ele foi agora instruir e perguntar para eles qual era a lição daquilo. O sofrimento nos vai perseguir. O jugo está do lado da gente, principalmente do lado daquelas pessoas que acreditam que submetem a vida, e nós não submetemos a vida. Infeliz do homem que acredita que ele tem o poder de submeter a vida, Luiz Fernando. Coitado desse homem. Coitado desse homem que acredita que sob os seus desígnios o mundo se curva. Coitado desse homem que julga que sob os seus desígnios sua família se curva. Coitado desse indivíduo que acredita que no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, sob os seus desígnios, todos se curvam. Porque é sobre esses que uma hora a lição do jugo virá, para dizer a ele: não, não é assim, calma. Lembre-se das palavras do Senhor, ao dizer aos discípulos lá atrás: em verdade vos digo que passarão os tempos e todas as ovelhas se encontrarão. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque eu sou o pastor, o bom pastor. E um bom pastor não perde nenhuma ovelha. Aí quando você olha aquela pessoa que você tem horror, esse daí, o diabo está esperando com banda de música. Tá não, minha amiga, faz isso não. Porque essa ovelha também não se perderá. Gente, até o diabo vai voltar para o nosso lado. Será levado, que nem existe, né? Nem ele vai ficar fora. Vai chegar aquela ovelhinha vermelhinha, né, Luz, com cheiro de enxofre, balançando aquele rabinho, fazendo aquele bé, né? E quando você ouvir o bé ao contrário, você vai ouvir a palavra Xuxa, porque dizia que o disco da Xuxa, né, está ali. Então ele vai chegar vermelhinho, balançando aquele rabinho, e dizer: estou em casa. E o Senhor vai dizer: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Agora, de onde vem a lição de resgate das ovelhas? Do jugo. É quando o mestre diz assim: agora eu vou buscar a minha ovelha de volta. Eu vou meter isso aqui nela e vou limitar. Eu dei muita liberdade para a minha ovelha. E a minha ovelha saiu enlouquecida, dizendo que o mundo pertencia a ela e que ela era a dona do mundo. Eu deixei para ver se ela aprendia. Eu deixei para ver se ela caía na real. Mas ela não caiu na real. E aí a gente ouve pessoas que chegam no atendimento fraterno da casa e dizem assim: minha vida estava tão boa, estava tudo bem, e agora aconteceu isso, meu Deus. Não estava boa. Se estivesse boa, isso não tinha acontecido. Se não houvesse nada para se resolver, estava tudo seguindo do jeito que seguia. Não estava boa. E o grande exercício, diante do sofrimento, é perguntar assim: onde isso começou? Para que esse jugo que me limita agora? Que eu pulo porque tem gente que vem para a casa espírita procurando um machadinho para quebrar o jugo, né, gente? A gente ouve isso o tempo inteiro, gente. A pessoa chega aqui e fala assim: ah, minha vida não dá certo. Eu saio de uma doença e entre outra. Olha, eu tenho uns nomes aqui que eu não posso falar, de trabalhador dessa casa, que a Unimed já quer caçar o plano. Que é eles, mas não. Trabalhador dessa casa, aí que trabalha, sai de uma entre outra. Tem gente que vem para o centro achando que aqui é um lugar dessa libertação, entendeu? Pô, se você veio para isso, pode ir embora. Você não vai encontrar.
Porque os espíritos, eles fazem um negócio muito malandro com a gente. Os espíritos agem com as pessoas que vêm pela primeira vez na casa igual namorado e namorada recém-começado. Mensagem o dia inteiro, te amo. Faz um mês, você manda fazer um bolo com um coraçãozinho, né? Você lembra, vai marcar um mês do primeiro beijo, pá, você lembra, pá. 6 meses depois, o bagulho vai ficando estranho, né? Vai ficando, é porque, é rotina. Não, talvez não seja rotina, não, é porque a gente tem uma sensação de que já angariou o produto, e o produto já é meu, né? Igual a mim vai acender uma vela meio-dia na rua e não vai achar. Tem gente que acha isso mesmo, entendeu? E vai achar isso. E aí, as pessoas vêm para a casa espírita, os espíritos se engambelam a gente nos primeiros momentos, sabe? Os primeiros 6, 7 meses, é uma arrepiação no cangote. É uma vontade de chorar. A gente entra aqui, tudo resolveu, os problemas não tem mais. Aí depois, começa o ano letivo, vamos estudo sistematizado. Aí as pessoas começam a estudar e vai descobrir que a doutrina espírita, ela não é para tirar o jugo, mas ela é para te ajudar a experimentar o jugo, passar sob o jugo com dignidade. Aí o cara fala assim, mas eu não sei se eu quero isso, porque Jesus veio ao mundo para me salvar com o seu sangue. Mas ele não passou pelo centro espírita com essa ideia, não. Ele passou por outros lugares. Aqui não. Aqui, o Cristo que nós estudamos é um Cristo que veio nos instruir como nos salvarmos através dos seus exemplos. Se você acha que Bezerra de Menezes, por isso que eu digo aos companheiros, eu vou tomar uma surra agora, pode vir, Lúcio, estou acabando já aqui, eu estou acabando mesmo, eu falo que estou acabando em menos. Quando eu digo para os companheiros assim, pegadas na areia, um dia eu caminhava, Senhor, e a dor veio, e quando eu olhei Jesus, não tinha, só tinha os passos, eu falei, nessa hora o Senhor me carregou no colo. Meus irmãos, essa oração não bate não, porque o Cristo não te joga nos ombros, ele caminha do seu lado e diz assim, vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não diz, carregarei-vos no meu cangote, né? Ele não diz. Aí quando você está sofrendo nas suas pegadas do caminho, sabe, Carlinhos, cansadão, ele diz assim, no seu ouvido, bom ânimo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Em momento algum o Cristo diz, te jogarei nos meus ombros, farei o caminho que você precisa fazer, eu farei por você. Quem espera isso da doutrina espírita, não terá. Ela não caminhará pela gente, ela não seguirá pela... Agora, uma coisa ela vai fazer, ela vai te ensinar, ela vai te orientar, que diante de cada momento de chamada, tem alguém do seu lado dizendo assim, ups, calma, você não está sozinho. Já passou por isso? Já passou por isso? Aquela hora que você acha que o mundo vai acabar e tá! Ivete, calma, estou aqui. Chora, mas não, sozinho você não está. Eu estou aqui com você e nós vamos adelante e venceremos e superaremos. De repente as coisas seguem, a angústia baixa e o dia que começou nebuloso com raios e trovões, né, Livinha? O vento do Cristo sopra e acalma. Lembrei de um negócio que eu posso contar. Só porque você sentou aí, eu vou alongar. Tem uma página chamada... Tem um livro de um espírito chamado Amélia Rodrigues.
É uma página belíssima que fala sobre e o Cristo acalma a tempestade. Amélia Rodrigues, uma baiana, uma professora baiana, que psicografa obras por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco, basicamente, e ela enviou obras que são alguns apontamentos, onde ela revisita o Evangelho e dá ao Evangelho uma visão de uma narrativa bonita. Ela conta a situação que aconteceu. E ela diz que nos meses Tikri, Nissan, judaicos, que eram os meses de agosto e setembro, que normalmente as embarcações à vela tinham receio de atravessar os lagos e os mares da Galileia, porque eram meses de vento, de ventos inesperados que caíam repentinamente, e chuvas e ventos que faziam com que muitos barcos afundassem e seus marujos e marinheiros morressem. Nesses meses, Tikri e Nissan, agosto e setembro, Cristo se achava à margem do lago, e o ofício chamava a atravessar o lago, a passar para o outro lado. Ele então reúne alguns discípulos, entre eles Judas Iscariotes e mais alguns outros amigos, e estes entram no barco e começam a fazer a travessia do lago. No meio do lago, os ventos sopram, o barco ameaça virar e o Cristo dormia, sereno no convés. Judas é o primeiro que se levanta, coitado do companheiro, pouco compreendia, ainda que fosse um discípulo amado, já redimido, hoje na França, como Joana d'Arc, reencarnação redentora de Judas. O barco sacudia e ele então ordena: acordem-no, chamem-no, porque ele nos enfiou nessa. Olha, a Amélia descrevendo: chamem-no, porque se o barco virar, a culpa é dele, não é dos ventos. Um dos amigos, um dos discípulos diz: mestre, estamos em risco, o que fazer? O mestre então se levanta ante o barco e eles veriam uma das cenas mais fabulosas narradas pelo Evangelho. Ele se levanta, olha para cima e ordena a tempestade aos ventos: calai, emudecei, abrandai. Amélia Rodrigues nos diz que nesta hora, sob o seu comando e a sua ordem, uma pleiade de espíritos entra por aquelas nuvens e dissipa com o seu próprio campo psíquico e afasta a nuvem e tira a chuva. O mestre então olha os apóstolos, olha cada um deles e volta a dormir. Naquela hora, Judas fala: mas quem é esse? Quem é esse que tem o poder sobre os ventos, sobre as chuvas, as tempestades? Quem é esse? Assim como o Senhor se levantou naquele barco, na hora do nosso jugo, e eu creio, eu preciso acreditar, e espero que vocês creem, e que precisem acreditar, que Ele se levantará e dirá: calai, emudecei, abrandai, eu estou aqui. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde, nos acalme, nos oriente, nos dê bom ânimo para os dias de Tikri e Nissan, para os dias de chuva e de vento, para os dias de jugo, quando nós seremos constrangidos a ter que, por momentos, frear, parar, para que o remédio seja aplicado. Pode orar? Precisa falar alguma coisa aí? Agradecemos a Marcelo
Primeiramente, por ele ter vindo. E segundo, né, pelas belíssimas reflexões, né, da necessidade, né, mais uma vez ratificando a página inicial lida, né, que Jesus nos dá tudo, né, mas nós precisamos doar algo de nós, né, fazer a nossa parte. Nós sempre lembramos da passagem da multiplicação dos pães, que os discípulos chegaram aflitos, né? Senhor, como alimentar essa multidão? E ele perguntou, o que temos? O que temos? 4 pães, 7 peixes, 5 pães, né? Então traga. Então, das migalhas que nós damos, ele faz muito. Então, o jugo, né, ser submetido a esse jugo, é o mínimo que nós podemos fazer para poder receber, né, para nós podermos receber. Bom, lembramos aos companheiros que, após a prece que será feita pelo companheiro Marcelo, nós teremos o nosso passe. Pedimos aos companheiros, né, que se mantenham em reflexão, em oração, com pensamentos envoltos, né, dessa energia que permeia esse ambiente e que está no ambiente da Câmara de Passe também, lembrando que todos nós somos corresponsáveis por este momento. Então, a música vai ficar tocando, normalmente a nossa companheira diminui um pouco a luz, tudo isso é para propiciar um bom ambiente aqui e lá dentro. Não precisa ninguém sair dos seus lugares, sempre teremos um companheiro aqui direcionando, né? Após o passe, aqueles que desejarem, nós temos a nossa cantina funcionando lá atrás. Lembramos mais uma vez aos companheiros, aqueles que puderem trazer um panetone também, para enriquecer, né, a cesta das nossas usuárias. E também desejamos a todos os irmãos um excelente retorno aos seus lares e que levem, né, aos seus lares essa paz, esta ambiência que aqui estamos. Boa noite, Marcelo. Nós vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, pedindo a cada companheiro que se mantenha relaxado, confortável, pedindo a cada companheiro que, dentro do possível, esvazie sua mente. Nós fazemos esta oração aqui, não é para os irmãos orarem juntos nesta hora, é para os irmãos se guiarem por essa oração. Então faça um silêncio no seu psiquismo, na sua cabecinha, deixe a mente vazia e vamos nos guiar na prece. Nesta hora, Senhor, onde os conflitos explodem no mundo, não muito diferente do que vem sendo ao longo da vida humana na Terra. Mas ainda, Senhor, no momento em que tantos de nós cachegamos com os nossos julgos, com as nossas subjugações da vida, Senhor. Certamente há companheiros aqui que estão cansados de se manter sob este jugo. E a mensagem de hoje nos falou sobre amor e caridade. Mais do que nos rebelarmos contra eles, é nos entregarmos ao amor e à caridade. É por isso, Senhor, que na noite de hoje nós nos recordamos da poesia lindíssima de João Cabete, que nós conhecemos sob forma de música, mas que aqui vamos declamar para os nossos irmãos, rogando que ela seja um bálsamo nas lutas de cada um, nos conflitos e nas guerras de cada um. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que ventura, Senhor, mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda guerra encerrar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra,
chacal devorador, que destrói, corrompe tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, Senhor. Já não há mais primavera, as criancinhas pedem pão. E homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, perfumar corações e fazer calem-se os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Ante o conflito que nos atinge, ante a dúvida que nos atordoa, ante o peso que nos exaure, ante o medo que nos angustia, ante a dor, ante a miséria, ante o porquê, ante a ignorância, ante, Senhor, tudo aquilo de tão pequeno que somos, que ganha o volume maior e que ocupa o espaço que deveria ser ocupado por Ti. Nós queremos Te pedir, Senhor, tende misericórdia da nossa alma orgulhosa, do espírito que somos egoístas, que choramos ante as dores que levamos e Te esquecemos o braço forte, a mão sincera, a voz lúcida que repete incessantemente aos nossos ouvidos: vinde a mim, todos vós que acham-se aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E emenda dizendo: tende bom ânimo, pois que eu venci e vocês também vencerão. Obrigado, Senhor, porque enquanto a gente desiste, a gente cansa, a gente fragiliza e por vezes fracassa, o Senhor está ali, forte, crendo, esperançoso e do nosso lado. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.